Fala, Tricolada! Vamos para mais um pré-jogo? Então sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Já peço de antemão que você deixe aquele like esperto e se inscreva aqui no canal Tricolada. Vamos lá, porque tem muita coisa para falar. Coisas mudaram aí na tabela. O Fluminense não está mais na oitava colocação. O Fluminense caiu para nona, porque o Ceará enfrentou o Atlético Goianiense e empatou. E o Ceará, que tinha os mesmos pontos que o Fluminense e que o América de Minas, que é o adversário do Fluminense nesse domingo às 5 horas da tarde, o Ceará ultrapassou os dois. Agora o Ceará tem 46, que obriga mais ainda, é mais um tempero aí nesse jogo deste domingo. Então o Fluminense caiu para a nona colocação. Porque também tem outras preocupações relacionadas a isso. Porque não há mais G9. G9 acabou. Porque neste sábado à tarde teve a final da Copa Sul-Americana entre Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense. Nós chegamos ao ponto de torcer para um time brasileiro em detrimento do outro conquistar o título, para que a gente pudesse ter mais chance de ir para a próxima Libertadores, que foi no caso, muitos tricolores estavam torcendo para o Red Bull Bragantino conquistar o título da Copa Sul-Americana, porque o Red Bull está na quinta colocação e o Atlético Paranaense na 13ª, então a torcida era para que o Furacão perdesse o título, mas não foi isso que aconteceu. O Furacão, que está em 13º no Brasileirão, conquistou a Copa Sul-Americana e tirou a chance de um nono colocado ir para a próxima Libertadores. Então a briga, a luta do Ceará, do América de Minas e do Fluminense é pela oitava colocação. A oitava colocação é a última vaga para quem pensa em ir para a Libertadores do próximo ano. Abaixo disso, da nona para baixo, é só a Copa Sul-Americana. Então esse jogo desse domingo às 5 horas da tarde virou drama para o Fluminense e também para o América, ainda mais agora que o Ceará foi para a oitava colocação com um ponto a mais do que eles dois. Então, amigo, um jogo sério, um jogo que o Fluminense precisa fazer a sua parte, conquistar os seus 3 pontos, voltar a ultrapassar o Ceará, depois tem o Internacional, que é outro que está à frente do Fluminense, está na 7ª colocação, e o Fluminense tem que brigar também pelo G6. Então a situação é essa no momento, na tabela, entre Fluminense, América e Ceará. É importantíssimo o Fluminense vencer esse jogo contra o América e vencer o próximo contra o Internacional e pegar o embalo para chegar lá em cima na 6ª colocação. Porque se ficar perdendo ponto bobo, ainda mais jogando em casa, é o fim da picada. Então vamos lá, vamos para nosso pré-jogo. Faltam 5 rodadas para o Brasileirão acabar, chegando aí na reta final. O jogo é no Maracanã às 5 horas da tarde. Transmissão pelo Premier, arbitragem do Heber Roberto Lopes. Ele vai apitar o jogo, carequinha. Complicado, enrolado pra caramba. Vamos pro retrospecto do jogo. São 22 jogos entre Fluminense e América na história do confronto. 8 vitórias do Flu, 6 derrotas e 8 empates. No primeiro turno, o Fluminense perdeu pro América de Minas, lá no Independência, por 1-0. Então vamos ver se o Fluminense dá a volta agora nesse segundo turno. O América de Minas, né, que é o 10º colocado agora, tem o mesmo número de pontos que o Fluminense. E tem 45 pontos, tem 11 vitórias, 12 empates e 10 derrotas. Vem de 2 vitórias seguidas, venceu um jogo, venceu o outro, depois empatou na última rodada contra o Atlético Goianiense em 0-0. Então teve uma sequência de 3 jogos em que ele conseguiu pontuar, fazer bastante pontos e que levou aí o América de Minas ao número de 45 pontos. Então tá uma sequência boa o América. E nesses 3 jogos do América, o treinador, o Marquinhos Santos, escalou o mesmo time. Então ele conseguiu pegar uma sequência aí sem modificações na equipe titular, que deve jogar da seguinte forma contra o Fluminense. Vamos para a escalação do América. Vai jogar com Matheus Cavicchioli no gol. O lateral direito é o Patrick, a dupla de zaga é o Eduardo e o Potiguar. Na lateral esquerda o Marlon. Eles têm um lateral esquerdo também chamado Marlon. No meio de campo é o Lucas Cal, ali na posição de volante, na frente da zaga. Eles têm um quarteto no meio de campo, aberto pelo lado esquerdo o Felipe Azevedo. No meio de campo tem Alê e Juninho, mais centralizados, e pelo lado direito o Ademir. Muito cuidado com o Ademir. Ademir é perigosíssimo, é bom jogador. E o centroavante é o Zarate. Esse é o time do Marquinhos Santos, no seu esquema 4-1, um volante, 4 no meio de campo e 1 no ataque. O 4-1-4-1. E agora vamos falar do nosso Fluminense. O Fluminense, que não é mais o 8º colocado, agora é o 9º.
tem o mesmo número de pontos do que o América e vai precisar jogar o que não tem jogado, né? Vai precisar melhorar o seu futebol se está pensando em chegar na próxima Libertadores do ano de 2022. Então vamos lá, Fluminense nono colocado nesse momento com 45 pontos, 12 vitórias e 12 derrotas. Venceu 12 vezes e perdeu 12 vezes. Olha o equilíbrio aí entre vitórias e derrotas. O Fluminense tem 9 empates. Vem de uma derrota para o Juventude por 1-0, em que o time jogou muito mal, e o Fluminense tem desfalques. Um desfalque importante, que ela agradou muito a torcida do Fluminense, é o desfalque do Luca, que ficou suspenso, está suspenso por 3 cartões amarelos. O Gabriel Teixeira é dúvida, ele não treinou normalmente, assim como o Luiz Henrique, que está preparado para o jogo. O Luiz Henrique ele treinou esses 2 últimos dias muito bem, sem sentir nada. Já o Gabriel Teixeira ele pegou um pouquinho mais leve. É bem provável que ele fique fora desse jogo contra o América de Minas. Mas vamos ver aí que o departamento médico, se o departamento médico do Fluminense vai liberar o Gabriel Teixeira ou não. Bem provável que não. Quem volta de suspensão é o Fred e o Samuel Xavier, que ficaram fora do último jogo do Fluminense contra o Juventude. Tem um retorno assegurado e provavelmente na posição de titular, esses 2 jogadores. E o Luiz Henrique, né, que, como eu falei, treinou normalmente, não deve ser problema para esse jogo contra a equipe do América. E os pendurados? Pendurados é o Fred. Aí daí você vai me perguntar, pô, o Fred tá pendurado, ele não foi expulso, não cumpriu suspensão? Calma, amigo, ele recebeu o cartão vermelho, mas permanece aqueles 2 amarelos que ele tinha recebido. Então ele cumpriu a suspensão do vermelho, está retornando agora contra o América, pendurado. Os 2 cartões amarelos permanecem. Outros jogadores pendurados, André, que é titular, Danilo Barcelos, que é reserva, o John Arias, que a gente não sabe se vai jogar de titular ou não, esses são os pendurados. Também tem o Marcão, com 2 cartões amarelos, e o Seixas, o preparador físico do Fluminense. Então vamos para a escalação do Fluminense, que tem algumas dúvidas, algumas alterações. O Marcão está em dúvida com relação a um jogador ou outro. A gente vai explicando aqui quando vai dando aqui a escalação para vocês. Goleiro Marcos Felipe. Na lateral direita o Samuel Xavier, que deve retomar a vaga de titular. O Calegari deve sair, não vejo tanta diferença assim. Então o Samuel Xavier volta para a lateral direita, voltando de suspensão. A dupla de zaga é o David Braz e o Nino. Na lateral esquerda, o Marlon. O meio de campo, se ele continuar com a ideia do 4-3-3, uma ideia que ele tinha abandonado, ele pegou de volta, tirou lá do lixão, trouxe de volta o 4-3-3 no jogo contra o Juventude, jogo que ele perdeu. Se ele continuar com esse esquema falido, com esse elenco, então ele deve jogar no meio de campo da seguinte forma: com o André, Nonato ou o Martinelli, tem essa dúvida se o Martinelli volta ou não, e o Iago na armação do jogo um pouquinho mais à frente. E um trio de atacantes, pelo lado direito, o Luiz Henrique. Se ele não tiver condições de começar a partida, quem deve começar é o Caio Paulista. Meu Deus, o Caio Paulista está numa fase muito ruim, e a gente fica na torcida para o Luiz Henrique poder começar o jogo. E o Fred, tomando a posição do JK ali na referência na área. Eu acho o mais ideal seria colocar o JK como referência, como titular na partida, e o Fred entrando no segundo tempo. Com o adversário um pouquinho mais cansado, com a zaga um pouquinho mais aberta. Começar com o Fred, para mim é um erro, mas é bem provável que ele comece com o Fred como titular. E pelo lado esquerdo, com a ausência do Luca, que recebeu o 3º cartão amarelo e está suspenso nesse jogo, quem deve finalmente jogar na sua posição e que ele foi contratado é o John Arias, aberto ali pela ponta esquerda. O que pode mudar aí, e é aí que está a dúvida do Marcão, é na utilização desse esquema, do 4-3-3, ou o retorno do 4-4-2, em que ele usa um losango no meio de campo. Para isso, para mudar para o 4-4-2, é simples. Ele tira o John Arias, que é um dos atacantes de lado, e coloca o Casares. Daí o Casares é deslocado para o meio de campo para jogar ao lado do Iago, ou fazer um losango ali com o Casares um pouquinho mais perto dos atacantes, da dupla de ataque, no caso Fred e Luiz Henrique como segundo atacante, aí o Iago com o Martinelli ou o Nonato, e um pouquinho mais atrás, na frente da zaga, o André. Então tem essa dúvida na formação entre o 4-3-3 ou o 4-4-2. Independente se o Marcão utilizar o 4-3-3 ou 4-4-2, isso é o menos importante nisso tudo aqui. O mais importante é o Fluminense mudar a sua postura, principalmente do que foi nesse jogo contra o Juventude. Entender que esse jogo se tornou uma decisão. São 5 jogos que restam para o Fluminense até o fim do campeonato. Então são 5 finais. A coisa complicou, não é mais G9, agora é G8.
Fluminense não está mais na 8ª colocação, agora já está na 9ª. Então esse jogo contra o América Mineiro se tornou uma decisão claríssima para o Fluminense. Então a postura tem que ser completamente diferente do que foi na última partida. Então, independente do sistema tático que o Marcão utilizar, é inadmissível o Fluminense sair do Maracanã sem esses 3 pontos. E a torcida vai estar lá para fiscalizar isso aí. E a gente vai junto com o time, que eu tenho certeza que a torcida do Fluminense vai apoiar. Eu só não espero que com as burradas do treinador, com a escalação confusa e com as modificações que atrapalham mais do que ajudam, e todo esse apoio não se transforme em crítica e muita vaia no final da partida. O que eu mais quero sair do Maracanã é com os meus 3 pontos, porque esses 3 pontos são primordiais para o Fluminense pensar no G6 ou numa vaga direta para a Taça Libertadores. E a gente vai acompanhar tudo aqui no canal Tricolado a partir das 5 horas, eu conto com você. Deixa um like nesse vídeo, tá? Se inscreva no canal, compartilha nos grupos de WhatsApp, Facebook, dessa moral. Tamo juntos, tô indo nessa. Fui!